Olá, sejam muito bem-vindos de volta a mais um Papo Íntimo das Médicas Lindas da MWB. Hoje para conversar sobre um assunto muito pedido, a menopausa. Bom, antes de falar qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês as minhas amigas que vão estar aqui falando sobre menopausa com vocês. Vai ser a Bela e a Bru. Sabe um dado, Bela, essa semana que apareceu nas minhas redes sociais, aquele dia que estava fazendo a consulta da Kelly? A Maria do nosso marketing fez uma pergunta: quem já consultou com o ginecologista esse ano? Mais de 60% das mulheres responderam que não consultaram. Então, muitas coisas não estão sendo diagnosticadas porque as pessoas não estão indo ao médico. Bom, falando um pouquinho sobre a menopausa, Bela, primeiro nos explica o que é a menopausa. Então, a menopausa é a fase de vida da mulher marcada por falência ovariana, ou seja, o ovário perde sua função de produção hormonal e ovulação. Então, a mulher tem sintomas de baixa de estrogênio. Isso ocorre mais ou menos por volta de 50 anos. E quais são esses sintomas que a mulher sente? Então, as características mais marcantes da menopausa são ausência de menstruação por pelo menos um ano. Então, é aquela mulher que está um ano sem menstruar. Alteração de humor, no início a paciente ela fica bem irritada, depois ela evolui para uma depressão. Insônia, então tem alteração do sono. Fogacho, que são aqueles calorões com vermelhidão, principalmente no colo e rosto. Ressecamento vaginal, dor na relação sexual, diminuição de libido, ganho de peso, e temos vários outros sintomas. Então muda muito a vida da mulher. A paciente percebe que ela entrou numa nova fase de vida. Exatamente, isso mexe muito com a autoestima da mulher. Então é importante a gente ter um diagnóstico muito concreto do que está acontecendo para saber como ajudar essa mulher. Bru, e como diagnosticar a menopausa? Então, antes até de falar sobre o diagnóstico, eu lembrei aqui de uma paciente que uma vez falou pra mim: doutora, eu tô me sentindo uma planta, eu não sei mais o que é viver, eu tô sobrevivendo, eu tenho tanto sintoma, tanta coisa me incomodando, minha autoestima tá tão baixa, minha pele ressecada, não tenho prazer no sexo, uma série de sintomas que a pessoa sente realmente que está sobrevivendo somente. Nossa, então é muito pesado, doloroso, né, para a mulher. E em relação ao diagnóstico, a gente vai avaliar todos esses sintomas da mulher. A gente tem questionários próprios para isso, onde a mulher vai responder esses questionários pra gente, e também através dos exames clínicos, né? A gente vai fazer exame laboratorial, onde a gente vai identificar os hormônios da mulher, como está a dosagem desses hormônios, principalmente o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é um hormônio que a gente produz aqui dentro do cérebro, que vai estimular os nossos ovários. Então, se esse hormônio estiver muito alto, quer dizer que ele está tentando ser produzido em grande quantidade para ficar estimulando os ovários que estão em falência. Interessante. Então, existe um diagnóstico clínico, o exame clínico, mas também o exame de sangue que nos ajuda a diagnosticar essa fase tão desafiadora da mulher. Bela, e aí agora vamos entrar na grande pergunta das mulheres: existe tratamento? Sim, a gente não quer que a mulher fique nessa fase sem tratamento, tá? A gente vai focar nos sintomas dessa paciente. Então, se a paciente tem sintomas intensos e não tem contraindicação para a gente fazer hormônio, a gente vai fazer a terapia de reposição hormonal. O que seriam essas contraindicações? História familiar ou própria de câncer, entra também história de trombose. A gente vai fazer avaliar o risco cardiovascular, então a gente vai fazer uma avaliação profunda em outros sistemas, não só na parte ginecológica, para avaliar se pode ou não usar hormônio. E se ela tiver sintomas mais leves ou alguma contraindicação, a gente também consegue atuar no sintoma específico. Então, por exemplo, a gente pode fazer uso de hidratantes ou lubrificantes vaginais. A gente pode melhorar a libido usando medicações como a ocitocina em spray. A gente pode fazer medicação para melhorar o sono dessa paciente, o humor dessa paciente, utilização de fitoterápicos. Então a gente vai tentar sentar com essa paciente e ver o que mais está incomodando e resolver os sintomas dela. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem utilizado muitas tecnologias de laser a nosso favor. Nessa fase, o laser também tem indicação? Com certeza, tá? Os estudos de laser são principalmente na fase de menopausa, porque como eu falei lá no início, uma das principais características dessa fase é o ressecamento vaginal. A baixa de estrogênio deixa a vagina seca, sem lubrificação. E esse é o principal motivo que gera dor na relação sexual. Então, essas mulheres, ela tem baixa satisfação sexual, baixa frequência sexual por dor. E o laser é uma terapia sem contraindicação,
pra gente melhorar a mucosa dessa vagina e devolver a lubrificação e relações sexuais prazerosas. Uma outra forma da gente melhorar a vagina dessa paciente é dando hormônio, mas nem sempre a gente vai poder dar hormônio e tem a questão Tópico, também... né? Até de aplicação. É um cremezinho vaginal Isso. de hormônio, só que nem sempre a gente vai poder fazer uso dessa medicação e às vezes a paciente não quer fazer uso dessa medicação de forma contínua, porque é incômodo, né? Então, assim, o laser é uma ótima opção pra gente melhorar a qualidade dessa vagina que está ressecada. E diretamente relacionado ao ser mulher, à vida da mulher, o sexo tá aí, né? Então a gente precisa da relação sexual, faz parte da nossa autoestima, do se sentir bem, do se sentir empoderada no sentido de se sentir mulher. Bru, existe alguma coisa que as mulheres podem fazer em casa que pode auxiliar, né? Aquela nossa diquinha que as nossas pacientes e nossas seguidoras adoram, que vai auxiliar na diminuição desses sintomas? Sim, existem várias estratégias que a gente utiliza no tratamento, né? Mas algumas coisas bem fundamentais é avaliar como está a alimentação dessa mulher. Então tem alguns alimentos que a gente deve evitar nessa fase da menopausa, por exemplo, cafeína, chá preto, que são bebidas muito estimulantes, né? Que vão aumentar a temperatura do corpo, então elas vão propiciar mais calorões nessa mulher, vão piorar, vai começar aqueles fogachos, né? Comidas muito picantes, né? Utilizar muita pimenta, a gente tem que evitar o uso do sal refinado, né? O sal refinado, que é o sódio, ele vai trazer mais captação de água e vai inchar mais essa mulher, vai reter mais líquido nessa mulher, então a gente troca pelo sal do Himalaia. Na verdade, isso em qualquer fase da vida a gente deveria trocar, mas principalmente também nessa fase. Com certeza. Esses são alguns alimentos que a gente deve evitar, tem uma lista gigante dentro do que a gente faz do tratamento da menopausa, mas a gente também tem algumas outras coisas que a gente pode auxiliar nos sintomas. Lembrando que nenhum tratamento que alivie o sintoma vai fazer a mudança da parte hormonal. Então é muito importante, como a Bela falou, a gente avaliar a parte hormonal para ver se realmente essa mulher tem necessidade de repor hormônios, porque a falta desses hormônios nessa fase da vida, principalmente nos 10 anos depois da última menstruação, é muito importante para a saúde cardiovascular, dos ossos, dos músculos, né? Mas vamos às duas dicas que você me perguntou. Chá de amora, que dá pra gente fazer em casa, que contém várias isoflavonas, então vai ajudar nesses sintomas de fogacho, de cansaço, de fadiga. E a segunda dica é o suco de maracujá com ginseng feminino. Dá pra gente fazer essa misturinha que também vai auxiliar como calmante, como relaxante e também como isoflavona para melhorar os sintomas. E elas podem tomar todos os dias? Pode, uma vez ao dia, não tem problema. Ah, legal, gente. Que dicas boas, né? E acessíveis para diminuir um pouquinho nossos sintomas. Gente, que papo gostoso, que claro que vocês deixaram todo esse assunto. Acho que as mulheres entenderam a importância da consulta e desse acompanhamento médico pra gente conseguir passar por esse período que todas passaremos da melhor forma possível. A gente aguarda vocês no próximo Papo Íntimo. Beijão, tchau, tchau!